Livro de Romanos, capítulo 7. Aleluia. Quantos irmãos procuram, eu louvo a Deus por essa rica oportunidade. Também ao anjo da igreja por me confiar em estar ministrando para a igreja nesta noite. Amém? Livro de Romanos, capítulo 7. Amém? Glória a Deus. Foi nos dado um tema: lutando com o meu pecado para fugir do inferno. Todos citam o tema em nome de Jesus. Lutando com o meu pecado para fugir do inferno. Amém? É um tema bastante forte. Falou muito comigo assim que a pastora me enviou o tema. Antes de doer nos irmãos, doeu em mim. Amém? Glória a Deus. Romanos 7, versículo 17, 19, 20 e 21. 19, 20 24. Romanos 7, 19, 20 e 24. Todos acharam? Bendito seja Deus. Diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, e se eu faço o que eu não quero, já não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. 24 e último. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Torne ao seu lugar, glorificando a Deus em nome de Jesus. Amém? O tema é lutando com o meu pecado para fugir do inferno. Desde já eu pergunto para os irmãos: será que você está lutando contra o seu pecado? Será que você está combatendo o seu pecado de frente? Ou você está se lançando em frente ao seu pecado? Ou você está buscando o seu pecado ao invés de fugir do seu pecado? Amém? Este texto que nós temos em Romanos capítulo 7, ele vai dizer sobre a natureza pecaminosa. O capítulo de Romanos 7 vai falar acerca da luta contra o pecado. O capítulo 6 vai falar acerca de se nós podemos pecar livremente. E o livro de Romanos é um livro que ele fala acerca da luta contra o pecado, como vencer o pecado, como batalhar contra o pecado. E Paulo, o escritor de Romanos, vai dizer: miserável o homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, isto eu faço. Amém? E o que é o mal? O que é o bem que você quer fazer e nós não fazemos, e o mal nós cometemos? É simples, porque o tema é lutando contra o meu pecado para fugir do inferno. Paulo aqui, ele diz que ele é miserável porque está sobre ele um pecado a qual ele não quer cometer, a qual ele quer cometer o bem, mas sim, sempre que ele quer cometer esse bem, ele acaba cometendo este pecado, ele acaba caindo neste pecado. E ele diz que ele é miserável, é porque ele cai neste pecado. E quem é que pode livrar ele do corpo desta morte? Quem é que pode livrar você do corpo da morte, do pecado? Será que você já fez essa pergunta? Quem pode me livrar do corpo desta morte? Será que você já parou para analisar o quão miserável você é? O quão miserável nós somos, porque é todos os dias nós batalhamos, nós batemos de frente com o pecado, mas cabe a mim e a você resistir contra ele ou se lançar para a ele. O próprio Jesus, ele vai nos advertir na sua palavra acerca do pecado, porque ele diz na sua palavra que nós não devemos pecar, mas sim fugir do pecado. Tiago vai escrever na sua carta, capítulo 4, verso 17: resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. E eu faço uma pergunta: será que você está resistindo ao diabo, ou você está cedendo à tentação que ele coloca na sua frente? Eu vou reduzir menor para você entender. Será que você está fugindo da prostituição ou está se lançando para ela? Será que você está fugindo da idolatria ou
ou está se lançando para ela? Eu vou ser mais breve e dizer: será que você está fugindo da fornicação ou está correndo para ela? Será que você está fugindo da prostituição ou está correndo para ela? Será que você está fugindo da mentira ou está correndo para a mentira? A Bíblia faz questão de dizer: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não tiver resistindo ao diabo, eu sinto muito dizer, mas ele não está resistindo a você, ele está se achegando a você. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois a Deus resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Será que você está sujeitando a Deus ou está sujeitando ao seu pecado? Será que você está lutando com o seu pecado para fugir do inferno? Vamos falar sobre o inferno. A palavra de Deus diz no livro de Mateus no livro de Marcos capítulo 9, acerca do inferno. Olha o que a palavra de Deus diz: se o teu corpo te faz pecar, ou melhor dizendo, se a tua mão te faz pecar, corta ela e lança para longe de ti, porque é melhor que entre no céu aleijado do que com as duas mãos e lançado o corpo no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: se o teu pé te faz pecar, corta e lança para ti, pois te é melhor entrar no céu faltando um pé do que ir para o inferno com os dois pés, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. A Bíblia diz que se o teu olho te faz pecar, arranca e lança para longe de ti, pois te é melhor entrar no reino do céu cego do que ir para o inferno com os dois olhos, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O inferno não é lugar de descanso. O inferno não é um lugar que as pessoas acham é um purgatório onde a gente vai, eles vão, né? E vão ficar de boa. Claro que não, porque a palavra de Deus diz: aonde o fogo nunca se apaga. Será que você está preparando a sua alma para ir para o céu ou para ir para o inferno? De que maneira você está preparando a sua alma? Para onde você está preparando a sua alma? Para a eternidade no céu ou para a eternidade no inferno? Como é que eu preparo a minha alma para o céu? É simples: entregando a sua vida a Jesus e renunciando ao seu pecado. É simples isso aqui. Entregar a sua vida a Jesus e renunciar o seu pecado. E o que é que faço para ir para o inferno? É simples: é renunciar a Jesus e buscar ao pecado, é negar a Jesus Cristo e buscar ao pecado, é deixar de servir a Deus e buscar as coisas que dão prazer à minha carne, é deixar de buscar ao Senhor Jesus Cristo e buscar aquilo que agrada aos meus olhos, é deixar de servir a Jesus Cristo e é buscar aquilo que agrada a minha mão, que agrada o meu corpo. Paulo ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal esse sim acabo cometendo. Será que você comete o bem todos os dias? Ou você não resiste o seu pecado? Ou você, quando o pecado bate na sua porta, você abre e deixa ele entrar? Foi feita uma peça aqui em que a irmã, ela aceitou a Jesus Cristo e ela resistiu contra o pecado. 3 vezes o pecado bateu na porta dela e ela fugiu do pecado. E muitas pessoas, quando o pecado bate uma única vez, ela acaba cedendo ao pecado. A irmã resistiu 3 vezes e o diabo teve que bater a retirada. Mas tem pessoas que, quando o pecado bate na porta uma única vez, ela acaba cedendo ao pecado, ela acaba caindo, batendo de frente com o pecado, mas não resiste. Por que será que ela não resiste? É simples: é porque ela ainda gosta do pecado, é porque ela ainda gosta de pecar, é porque ela ainda gosta de praticar as coisas que desagradam aos olhos do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos, capítulo 9, verso 17: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Será que você está praticando a obra de justiça ou de impiedade? Porque os ímpios serão lançados no inferno e todas as gente que se esquece de Deus. Será que você está praticando a obra de ímpio ou você está praticando a obra de justiça? Para ir para o céu é preciso nós praticar a obra de justiça.
e não a obra de impiedade. Mas tem pessoas que, ao invés de estar buscando a obra de Deus, a obra da justiça, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, elas estão correndo para praticar a impiedade, elas estão correndo para praticar aquilo que o seu corpo agrada, aquilo que aos seus olhos agrada, aquilo que o seu coração ele deseja. A palavra de Deus vai dizer que o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, se a tua boca te faz pecar, é porque o teu coração está cheio de malícia, o seu coração ele está cheio de pecado, porque é preciso nós limparmos o nosso coração para nós lutar contra o nosso pecado. É preciso você lutar contra o seu coração, encher o seu coração das coisas do Senhor para vencer o teu pecado. Se o teu coração ele estiver cheio de pecado, é claro que você não vai vencer o pecado. O tema é lutando contra o meu pecado para fugir do inferno. Você não vai estar lutando contra o pecado do seu irmão, você não vai estar lutando contra o pecado do seu próximo, mas sim contra o teu pecado, porque tem pessoas que ao invés de consertar o seu pecado, elas querem consertar o pecado do irmão. Eu vou repetir isso aqui, é porque tem pessoas que olham a trave, olha o argueiro, é que está no olho do irmão, mas esquece da trave, é que está no seu olho. O irmão está pecando e não esquece, e esquece de olhar o seu próprio pecado. Às vezes fala, o irmão está em fornicação, o irmão está em prostituição, o irmão está roubando, mas você está fazendo o que para lutar contra o seu pecado? Você está fazendo o que para lutar contra a sua prática? É preciso você também renunciar ao seu pecado e tirar também a trave que está no seu olho. Porque tem as pessoas, olha, fulano de tal está ali, está de canto, está pecando, irmão. E você está lutando contra o seu pecado? E você está negando os seus prazeres? Está negando a sua vontade carnal? Está negando a concupiscência da carne? Observe o que a palavra de Deus vai dizer. O que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero, esse eu cometo. Todos os dias nós devemos renunciar aquilo que desagrada aos olhos do Senhor Jesus Cristo, aquilo que desagrada aos olhos do Senhor. Isso nós devemos renunciar. Porque tu acha que Deus ainda não desceu a mão dele sobre ti? É porque você é lindo, é porque você é linda, é porque tu tem cabelo cacheado, é porque tu tem cabelo liso. É claro que Deus ainda não desceu a ira dele sobre a sua vida porque você tem cabelo liso, porque você tem cabelo cacheado, mas sim por causa da graça. A Bíblia faz questão de dizer que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É porque da graça que Deus ainda não derramou a ira dele sobre a sua vida. É porque da graça que Deus não derramou a ira dele sobre a minha vida. Porque tu acha que se tu pecar todo dia, Deus não vai estar vendo? É claro que Deus vai estar vendo. É porque a palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis capítulo 18 que Deus viu o pecado de Sodoma e Gomorra. Será que Deus ele viu o pecado de uma nação? Ele não vai ver o meu e o teu pecado? É claro que Deus vai ver o meu e o teu pecado. Ele está de olho em mim, está de olho em você, mas cabe a mim e a você a renunciar ao nosso pecado. A Bíblia diz que Deus vê a cidade de Sodoma e Gomorra pecando contra ele. Vai chamar a Abraão e vai dizer: observaste, Abraão, já chega o pecado de Sodoma e Gomorra, já subiu a minha narina, a blasfêmia, a prostituição de Sodoma e Gomorra, já subiu as minhas narinas. Eis que descerei fogo do céu e consumirei aquela cidade. E Abraão vai perguntar a Deus: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir ela? Deus vai dizer não. Se tiver 40 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir. Deus vai dizer não. Se tiver 30 naquela cidade, o Senhor vai destruir. Deus vai dizer não. E se tiver 1, o Senhor vai destruir. Não, mas não tinha nenhum justo naquela cidade. E observe a maneira que Deus tratou aquela cidade. Não foi com xaropinho, não foi, calma, vou consolar você para você não pecar mais. Deus não vai descer na terra para dizer para mim, para você não pecar. Deus não vai sair do trono dele de glória para dizer para mim, para você, miserável, que nós é para parar de pecar. Deus desceu fogo do céu e consumiu as duas cidades. Tu quer que Deus desça do céu fogo dentro de você, na sua casa ele consuma? Larga o pecado, lute contra o seu pecado. Porque para fugir
do inferno. O inferno não é lugar de oba-oba que as pessoas dizem, de por mim lá ele vai para o inferno. O inferno é lugar de tormento. O inferno é lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. O inferno é lugar de dor. O inferno é lugar de tristeza. E o que é que tu está fazendo para não ir para o inferno? O que é que você está fazendo para fugir do inferno? Será que você está negando o seu próprio prazer, ou está buscando o seu próprio prazer para ir para o inferno? Não perca tempo brincando com o pecado. Não perca tempo deixando o pecado lhe envolver, o pecado lhe abraçar. Fuja, porque se eu e você fugir, Deus ele vai nos confortar, ele vai nos livrar e ainda mais vai nos dar a vida eterna. Porque a irmã que fugiu do pecado 3 vezes, ela ganhou a vida eterna. E se ela tivesse cedido ao pecado? E se ela tivesse cedido na primeira queda? O diabo estava no redor dela, querendo fazer ela cair. O diabo estava esperando uma brecha para ele entrar. Mas na primeira vez ele gritou, caiu por terra. Na segunda vez ele gritou, caiu por terra. Na terceira vez ele fugiu e bateu em retirada. Será que o diabo está batendo em retirada contra o seu pecado? Ou ele está cada dia se aproximando de vocês? É preciso nós negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo, porque ele diz: aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. Será que tu está perdendo a sua vida por amor de Cristo? Ou está querendo ganhar o céu da maneira que você está, sem renunciar ao seu pecado? Da maneira que você está buscando os prazeres carnais? Da maneira que você está buscando as coisas que agradam aos seus olhos? É preciso você fazer o que Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem quiser ganhar a sua vida, perca a sua vida por amor de Cristo. Mas não é morrer fisicamente, mas espiritualmente. Paulo diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Será que você está vivendo a sua vida na carne, na fé do Filho de Deus? Ou na prostituição que o mundo oferece? Ou na idolatria que o mundo oferece? Ou na carnalidade que o mundo oferece? Ou na bebedice que o mundo oferece? A Bíblia faz questão de dizer no livro de Apocalipse que ficarão de fora os cães, os devassos, aqueles que se prostituem, aqueles que buscam as coisas, os prazeres da terra, e aqueles que usam e praticam a mentira. Se você praticar a mentira, você vai ficar de fora. Se você praticar a idolatria, você vai ficar de fora. Se você praticar a bebedice, você vai ficar de fora. Se você praticar a glutonaria, a prostituição, a adultério, a fornicação, sinto muito dizer, mas você vai ficar de fora do reino do céu. Como André Valdo sempre diz aqui, o céu não é para safado, não é para sem vergonha. Dói, mas cura. Porque se nós queremos entrar no céu, é preciso nós fecharmos toda a brecha para poder entrar no reino do céu. Porque é uma simples mentira tira eu e você do céu. Não, mas foi só isso aqui que eu fiz, e o resto? Porque você não confessou. Porque é uma simples mentira, uma simples coisa que você vai esconder, vai tirar você do céu. Uma simples palavra tira você do céu e coloca você no inferno. Que palavra é essa? Sim e não. Se você disser sim para o pecado, você vai entrar para o inferno. Se você disser não para o pecado, você vai herdar o reino dos céus. E a palavra de Deus diz que nós devemos fugir do pecado. Nós devemos negar a nossa carnalidade. Nós devemos deixar os nossos prazeres, as coisas que nós prazeramos nesta terra. Porque se aquela cidade de Sodoma e Gomorra ela praticasse o que agradava ao Senhor, Deus não iria enviar fogo do céu para consumir aquela cidade. Deus não ia enviar o fogo do céu para consumir aquele povo. Se aquele povo tivesse uma vida de santidade com o Senhor, se aquele povo tivesse uma vida reta com o Senhor Jesus Cristo, nós devemos a cada dia buscar as coisas que são do céu e deixar as coisas que são da terra. Porque a palavra de Deus diz: busque primeiro o reino
a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você está buscando primeiro o reino do céu, ou está buscando primeiro as coisas que coloca você no inferno? É preciso você buscar primeiro o reino do céu e se afastar das coisas que lhe colocam no inferno. Se a tua mão está te fazendo pecar, corta ela. Se o teu celular está te fazendo pecar, tira ele. Se a televisão está te fazendo pecar, tira ela. Olha o que Jesus fala: se a tua mão te faz pecar, arranque a tua mão. Observe que Jesus fala isso. É para nós entender que nós devemos fazer tudo, de tudo, para não ir para o inferno. Deus não fez eu e você para ir para o inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos, e também para aqueles que seguem a Satanás. Como é que eu sigo a Satanás? É fazendo o que dá prazer, é fazendo o que agrada a Satanás. Então, se você não quiser ir para o inferno, resista, lute contra o seu pecado, porque Jesus Cristo, ele sofreu tentação. Jesus Cristo, o diabo, ele foi no deserto para tentar o próprio Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ele venceu a tentação, e ele diz: eu venci o mundo e vós também vencerão. Ou seja, se o próprio Jesus Cristo, ele venceu, se eu e você lutar contra o nosso pecado, nós também vamos vencer. Se você lutar contra o deserto, eu e você vai vencer. Porque todos os dias nós passamos por um deserto, nós passamos por uma provação, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua. Nós passamos pela provação, nós passamos pelo vale, nós passamos pelo deserto. Mas cabe a mim e cabe a você a renunciar aquilo que o diabo nos oferece. Satanás, ele foi tentar Jesus Cristo dizendo: se tu é filho de Deus, transforma essa pedra em pão e se alimenta. Ou seja, Satanás, ele queria fazer Jesus Cristo pecar. Será que ele tentou fazer Jesus Cristo pecar? Não vai querer tentar fazer você pecar também? É claro que o diabo vai tentar fazer você pecar, porque ele quer que você vá para o inferno. Mas Deus, ele quer nos dar a vida eterna. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que todos nós trabalhamos 30 dias para receber um salário. E o salário do pecado é a morte. Ah, mas hoje eu peco, amanhã eu peco, ontem eu pequei, Deus não falou nada. É claro, a gente está na graça, mas não é para se aproveitar da graça. Porque Paulo diz: se nós estamos na graça, poderemos pecar livremente? Claro que não. Porque da mesma maneira que a graça, ela salva, a graça, ela também condena. Porque se nós praticamos as coisas que são de justiça, a justiça nos salvará. E se nós praticamos as coisas que são da concupiscência, a graça nos condenará. Ou seja, nós somos salvos pela graça, mas pela graça também muitas pessoas vão ser condenadas porque não praticam as obras que são da graça. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, estamos na graça, mas não podemos pecar livremente, porque se nós pecamos todos os dias, Deus não falou, é porque o salário está a cada dia engordando. Ou seja, o nosso salário está a cada dia aumentando, porque se o salário do pecado é a morte, não vai ser somente a morte física, mas também a morte espiritual. Tu acha que 20 anos, 25 anos nesta terra vale mais do que uma eternidade no céu? Tu acha que 25 anos, 30 anos nesta terra vale a eternidade no inferno? Porque o inferno é eterno. Se uma pessoa vai para o inferno, ela não tem mais como voltar. E isso está na Bíblia. Quando o rico, ele morre, vai dizer a Bíblia que Lázaro morre, vai para o céu, os anjos vêm buscar. O rico morre e é sepultado. E aí, quando ele acorda, ele já acorda no inferno. E vai dizer que ele fala para Abraão: pai Abraão, deixa eu ir para pregar para os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar. E Abraão vai dizer: não, lá já tem Moisés e os profetas, lá já tem a igreja apostólica semear, lá já tem os pregadores, lá já tem os missionários, já tem os evangelistas, já tem os presbíteros, já tem os diáconos, já tem os obreiros. Não precisa você ir. Ou seja, o inferno, quem está no inferno agora, não tem mais a oportunidade que você tem. Quem está no inferno agora, não tem mais a oportunidade de ouvir uma pregação de 5 minutos. Quem está no inferno agora, não tem mais a oportunidade de ouvir
essa simples palavra: arrependa-se do seu pecado. Quem está no inferno agora está lá gritando de dores, está lá agora gemendo de dores, porque está sendo atormentado no fogo, aonde o fogo nunca se apaga. Tu acha que no inferno não tem férias, né? Porque se a gente trabalha um ano, depois de um ano a gente tem férias. A gente trabalha a semana, final de semana a gente tem férias. No inferno não tem férias, não tem feriado. É fogo dia e noite. Você está preparando a sua alma para ir para o céu ou para ir para o inferno? Você está preparando a sua alma para herdar a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo ou para herdar a vida eterna com Satanás? Duas simples formas de preparar o corpo, a vida, a alma para o céu ou para o inferno. Olha o que a Bíblia diz: visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz a confissão para a salvação. Com a boca se faz a confissão para a salvação eterna. Porque será que tu não abre a tua boca para confessar a Jesus Cristo? Será que vai precisar Deus a cada dia mais te apertar, ou você vai esperar você morrer e ir para o inferno para querer se arrepender? Ou vai abraçar a oportunidade hoje? Porque se tu sair desta igreja, passar da porta, tu morrer, sinto muito, mas se tu estiver no pecado, tu vai para o inferno, e a oportunidade não vai ter mais para você se arrepender. O tempo de nós se arrepender, lutar contra o nosso pecado é hoje. O tempo de nós lutar contra a nossa carne é hoje. Porque se nós deixarmos para amanhã, o dia de amanhã é incerto. Nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Nós não sabemos que daqui a 40 minutos, daqui a 1 hora nós vamos estar vivos. Abrace a oportunidade que Deus te dá todos os dias para você se arrepender do seu pecado. Abrace a oportunidade que Deus lhe dá todos os dias para você fugir das coisas que lhe colocam no inferno. Porque se você não foge das coisas que lhe colocam no inferno, você vai estar caminhando a cada dia para o inferno. Você vai estar caminhando a cada dia com os 2 pés para o inferno. E se você cair no inferno, você não vai mais voltar. Uma simples palavra coloca você no inferno e no céu, sim ou não? Decida a sua vida, decida para onde você quer passar a eternidade. Lute contra o seu pecado, lute contra a sua carnalidade, lute contra a sua vontade, porque a sua vontade lhe coloca no inferno, mas a vontade de Deus lhe coloca no céu. Se você praticar a vontade de Deus, Deus vai lhe colocar no céu, mas se você pratica a vontade de Satanás, você vai caminhar para o inferno, lutando contra o meu pecado para fugir do inferno. Você não veio aqui à toa, Deus não lhe trouxe aqui à toa para você sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque é uma simples mensagem, um simples tema. Lute contra o seu pecado, lute contra a sua vontade. Mas tem pessoas que ela não está lutando contra o pecado, tem pessoas que ela não está lutando para resistir ao pecado. Tem pessoas que ao invés de fazer as coisas que afastam do inferno, elas estão fazendo as coisas que afastam do céu. E isso não agrada a Deus, isso desagrada a Deus. Nós devemos buscar a cada dia as coisas que são do agrado do Senhor Jesus Cristo, as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do alto, porque se nós não buscar as coisas que vêm do alto, está preparado o inferno, está preparado a condenação eterna. E outra, quando chegar naquele dia diante do trono de Deus, você não vai ter a oportunidade de pedir a Deus perdão. Por mais que você peça perdão a Deus no dia do juízo final, Deus não vai lhe perdoar mais, porque a oportunidade é em vida. A oportunidade é enquanto você respira. A vida é um sopro. Você sabe que se você vai estar vivo daqui a 2 horas, você sabe que você vai estar vivo daqui a 40 minutos, você sabe se você vai acordar amanhã. Não, eu não sei se eu vou acordar amanhã, então tenho que fazer tudo para renunciar ao pecado, lutar contra o meu pecado, para fugir do inferno, para a minha alma não ser condenada, para a sua alma não ser condenada. Busque as coisas que vêm de Deus, busque as coisas que vêm do céu, porque não é fácil renunciar ao pecado, mas também não é impossível. Não é impossível nós resistirmos ao pecado, porque se nós estivermos com Jesus, é claro que nós vamos vencer o pecado. Mas se nós estivermos com Jesus e com o coração cheio de pecado, nós vamos pecar e a nossa alma vai estar condenada. Então não deixe para se arrepender depois de morrer, quando não tiver mais tempo para você se arrepender.
Portanto, nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa prática. Nós devemos glorificar a Deus com a nossa atitude. Será que a sua atitude está sendo uma atitude de mudança de vida? Ou de atitude de prática de imundícia, de prática de pecado? Porque todo dia você ouve uma palavra: arrependa-se, Jesus Cristo está voltando. Tu está fazendo o que para Jesus Cristo te salvar? Tu está fazendo o que para Jesus Cristo te livrar do inferno? Olha o que Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do inferno? Deus não vai te livrar do inferno. A única pessoa que pode te livrar do inferno é você mesmo. É você mesmo que é a única pessoa que pode te livrar do corpo, da morte e da condenação eterna. É você mesmo, fazendo o que está escrito na palavra de Deus, que diz que há duas portas: a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é aquela que conduz à salvação eterna, e a porta larga é aquela que conduz à condenação eterna. Se você estiver buscando as coisas que são da porta larga, Deus vai alargar a porta para eu passar. Não. No céu não entra gordo de espírito. Não entra gordo de espírito. No céu nós devemos estar limpos de espírito, porque a porta ela é estreita. Gordo de espírito não vai passar pela porta estreita. Gordo de pecado não vai passar pela porta estreita. Carnudo não vai passar pela porta estreita. Safado não vai passar pela porta estreita. Sem vergonha não vai passar pela porta estreita. Prostituta não vai passar pela porta estreita. E Deus não vai alargar a porta para você entrar. Deus não vai dizer: a porta é larga, pode entrar. Não. A porta continua sendo estreita. O evangelho continua sendo estreito. O evangelho continua sendo: renuncia o teu pecado. O evangelho continua sendo: deixe de pecar. O evangelho continua sendo: deixe de fornicar. O evangelho continua sendo: deixe de adulterar. O evangelho continua sendo: deixe de mentir. Porque Deus não vai permitir a mentira para você entrar no céu. Deus não vai alargar a porta para você entrar na vida eterna. Deus não vai permitir o mentiroso, o safado entrar no céu. Mas para entrar no céu devemos ser limpos de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Se você for limpo de espírito, você vai ser limpo de corpo e alma. Mas se você for sujo de alma, você vai ser sujo de corpo, alma e espírito. A cada dia nós devemos mergulhar nas águas purificadoras. E quem tem a água purificadora é Jesus Cristo. Só Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Só Ele é a fonte que nos lava de todo pecado. Só Jesus Cristo é a fonte que nos lava de toda impureza. Ele nesta noite quer limpar você de todo o seu pecado. Hoje Ele quer limpar você de toda a sua imundícia, porque a Bíblia faz questão de dizer que havia uma mulher que ela tinha 5 maridos e nenhum era dela. A Bíblia faz questão de dizer que Jesus vai até o poço e pede água para ela, e ela vai dizer: não posso te dar água, porque os judeus não se comunicam com um samaritano. E Jesus vai dizer para ela: mulher, se eu te der da água, que se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede, nunca mais você irá pecar. Nesta noite Jesus Cristo, Ele quer te dar água para você beber. Ele quer dar água para lavar a sua vida. Ele quer dar água para te purificar do pecado. Aceite a beber da água, porque o varão de glória está nesta casa para te dar água para beber. Está o varão de glória nesta casa para te dar água para beber. Jesus Cristo, Ele te dá a água da vida, e esta água jorra para a vida eterna. Só Jesus Cristo é a fonte que leva para a vida eterna. Só Ele é a fonte que nos lava de toda a impureza, de todo o pecado, porque foi com o sangue dele que Ele não comprou na cruz. Você acha que se Jesus não tivesse morrido na cruz, eu e você estaria aqui? Não. Isso foi uma oportunidade que Deus concedeu a nós por meio de Jesus Cristo. A salvação é por meio de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo não morresse por mim, por você, você não ia estar aqui. Talvez você já estaria no inferno sendo condenado. Você acha que se Jesus Cristo abrisse mão de mim, de você, eu e você não estaria aqui? Então nós devemos a cada dia abraçar
A oportunidade que Jesus Cristo nos concede por meio da cruz, nós devemos a cada dia abraçar a oportunidade que Jesus Cristo nos dá por meio da cruz, porque não foi em vão que Jesus Cristo foi naquela cruz por mim e por você. E a cada dia cabe a mim e a você a deixar os nossos prazeres, a deixar as nossas vontades e mergulhar na água do Espírito que só Jesus ele consegue para mim e para você. Lute contra o seu pecado. Por mais que ele bata na sua porta uma vez, duas vezes, três vezes, é preciso a cada dia você estar negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo negasse aquela cruz, eu e você não teria o direito, ou melhor, nós não temos o direito da salvação. Nós somos salvos pela graça. Mas se Jesus Cristo não fosse na cruz, não existiria graça, não existiria meio de salvação. Então, se nós queremos a cada dia herdar o céu e fugir do inferno, é preciso a cada dia negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo, fugindo do meu pecado, fugindo do inferno. Nós devemos a cada dia fugir do inferno e lutar contra o nosso pecado, porque se nós não lutar contra o nosso pecado, nós vamos para o inferno. E o conselho que eu deixo para você é o que está escrito no tema: lute contra o seu pecado, porque um simples pecado te coloca no inferno. Uma simples mentira te coloca no inferno. Uma simples palavra te coloca no inferno. E essa simples palavra é sim ou não. Amém? Peço aos irmãos que por favor se coloquem de pé. Em nome de Jesus, pode ensinar. Peço irmãos que feche seus olhos, coloque a mão direita no seu coração. Deus de glória! Medite nesse louvor. Pai, está aqui um povo, Senhor, não entende, ó Pai, o próprio agir, que não entende, ó Pai, porque peca, porque erra, porque, Senhor, meu Pai, não consegue resistir ao pecado, não consegue resistir às tentações carnais, não consegue resistir aos prazeres terrenos, não consegue, ó Pai, deixar de errar. Senhor, toma este povo, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor. Purifica, Senhor, meu Pai, no teu sangue. Lava, Senhor, meu Pai, as vestes deste povo com a tua graça, ó Senhor. Porque, Senhor, se não fosse a tua graça, nós não estaremos aqui. Se não fosse a salvação por meio da cruz, ó Pai, nós não estaremos aqui, ó Pai. Senhor, nós somos pecadores, ó Pai. Miseráveis somos nós, ó Pai, que todo dia pecamos, todo dia erramos. Pedimos perdão e no outro dia pecamos. Pedimos perdão, ó Pai, no outro dia erramos, Senhor. Perdoa este povo, ó Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos falhos, ó Pai. Nós, ó Pai, erramos, Senhor. Queremos fazer o bem, ó Pai, mas quando nós vemos, Senhor, já estamos no pecado, já estamos errando, Meu Deus! já estamos, ó Pai, distantes, Senhor, de Ti, Pai. Senhor, nós não queremos estar distante da Tua glória.
mais próximo de Ti, Senhor. Porque o pecado nos afasta de Ti, mas a justiça nos coloca no céu. Nos liberta de nós mesmos, Senhor. Nos liberta, Senhor meu Pai, da concupiscência. Nos liberta, Senhor meu Pai, da mentira. Senhor, liberta-nos, Senhor meu Pai. Enche-nos de Ti, Senhor, para que não haja espaço para o pecado, para que não haja espaço para o diabo tomar legalidade na nossa vida. Senhor meu, toma este povo, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai. Convence-nos, ó Pai, do pecado, por meio da Tua palavra. Uma simples palavra, Senhor, ela pode nos colocar no céu, ela pode nos colocar no inferno. Essa simples palavra é sim. Será que você vai dizer sim para Jesus Cristo e não para o pecado? Só Jesus Cristo pode te dar a vida eterna. Você não veio aqui nesta noite em vão. É Ele dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Porque Ele diz na sua palavra: mas se vós permanecer na minha palavra e perseverar até o fim, vós será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Permaneça com Jesus Cristo, permaneça renunciando o seu pecado, permaneça negando as suas prazeres, permaneça negando a Satanás, permaneça fugindo da força que lhe coloca no inferno, permaneça negando a si mesmo, porque a Bíblia faz questão de dizer que se foi Cristo venceu, vós também vencerão. Nesta noite eu libero a palavra para a sua vida. Vós não terás que pelejar, mas Deus pelejará por vós. Deus pelejará por vós. O pecado vai cair por terra e você vai sair daqui glorioso, porque Deus vai entrar na tua peleja. Os teus prazeres vai passar, a carne vai passar. A Bíblia diz: passarão dos céus e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. Deus diz: Ele venceu. Ele veio a esta cruz, a esta terra. Foi a cruz como um cordeiro, mas breve voltará como um leão para buscar o povo que nega a si mesmo. O cordeiro morreu sem mancha, sem pecado, para nos conceder a oportunidade. E naquele dia ele voltará como leão para levar o povo sem falha, o povo sem mancha, o povo sem pecado, o povo sem imundícia. O leão de Judá vai voltar para levar esta igreja para a vida eterna. Mas para você dar a vida eterna, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus Cristo, porque Ele verdadeiramente pode te conceder a morada eterna no céu. Ele verdadeiramente pode te limpar do pecado. Nesta noite você não vai sair daqui da maneira que você entrou, porque Deus vai lavar esta igreja, este povo, nas águas purificadoras. Recebe água crente, recebe água crente, recebe purificação, recebe purificação. Eu ministro purificação na sua vida, eu ministro a água do Espírito Santo na sua vida, eu ministro a libertação do pecado na sua vida. Recebe, Deus. Seja Deus. Recebe, crente. Aleluia. Jesus te toca aí. Jesus está te tocando aí. Se solte. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus, que palavra foi essa? É motivo de muita alegria. Glória a Deus. Adorar esse Deus